os 3 melhores exercícios que acelerem até 2 vezes o metabolismo para perder gordura. Hoje a gente vai te mostrar aqui os 3 melhores exercícios do treino para emagrecer de vez. Existe isso, Gui? Existe, eu tenho provas. Aí, Guilherme tentou me convencer a gravar esse vídeo com vocês, porque esse é um tema que eu acho interessante e, de certa forma, até polêmico, né? Mas antes de eu começar, quero deixar o Gui introduzir a ideia. É porque hoje em dia, né, a gente vê muito na internet blogueiros, profissionais, e cada um fala uma coisa. Um blogueiro fala que fazer exercício em casa, exercício em circuito em casa, queima gordura. Outro profissional vai falar que é o cardio, a corrida, o melhor para queimar gordura, que vai acelerar o metabolismo, que fala que tem um suplemento que vai te ajudar a emagrecer mais rápido. E o fato é que isso deixa muita gente confusa sem saber o que fazer. E por isso que a gente gravou esse vídeo, né? Porque a gente tem muitos alunos que chegam pra gente questionando, perguntando e tal. É engraçado, assim, né? Quando a gente acompanha as redes, eu vejo que existem ondas, né? Por um lado, eu vejo que a crença popular é que de cardio é para emagrecer, força é para ganhar massa. Essa é a crença popular. Dentro do contexto do treinamento, né? Dentro de quem é das ciências do esporte, do exercício e tal, a gente percebe que existem nichos. Uma galera defende o HIIT, outra galera defende o que a gente chama de HIRT, né? Que é treino intervalado de alta intensidade com exercícios resistidos, agachamento, burpee, não sei o que lá, tudo feito em ordem, kettlebell swing e tal. Existe uma galera que defende a força tradicional. Agora a gente tem visto cada vez mais pessoas defenderem que você tem que fazer exercícios que aumentem o seu metabolismo. Isso é muito comum, né? Tá na moda agora falar de metabolismo, eu não sei porquê. A gente vai chegar lá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas fato é que quando a gente pensa em emagrecimento, eu preciso entender o contexto, eu preciso entender a ideia. Se você acreditar, né, numa verdade absoluta como essas, a chance de você ter resultado, de você ter sucesso no emagrecimento no longo prazo, de forma saudável e sustentável, é muito baixa. E todos esses tópicos, né, a gente precisa explicar para os nossos alunos de uma maneira mais simples, mas ao mesmo tempo que não desmotive os nossos alunos, né? Porque grande parte delas, por exemplo, o caso da Débora, que chegou pra gente aí faz um ano, ela estava com 22% de gordura, hoje está com 12%, e como o caso dessa aluna aqui, né, que treinava até inclusive com um treino de um aluno nosso, né, que treinava com a gente, emagreceu bastante, reduziu a barriga, definiu o braço, afinou as costas. E no caso da Débora, né, é um caso que é bastante legal. Ela chegou pra gente há um ano atrás e fez um dos nossos protocolos, um dos nossos programas, que foi o desafio de 90 dias na época. Ela chegou pra gente cheia de desconfiança. Será que isso aqui funciona? Esse método funciona mesmo? Será que vai funcionar para mim? Tenho mais de 40 anos. Será que vai funcionar para mim? Fato é que ela saiu de 22% para 12% de gordura. Só que, e você vai se identificar agora com o que eu vou falar, mesmo ela tendo esse grande resultado, ela chegava para mim e sempre pedia: pô, meu abdômen não tá melhorando. Poxa, eu tô com 12% de gordura igual essa menina aqui da foto, só que meu abdômen não tá trincado, não tá definido. Será que a gente tem que fazer mais abdômen? Porque para ela tem que fazer abdômen todo treino, mas será que precisa disso, né? Se você tiver que continuar, pode continuar. O Gui tá falando dela, eu me lembrei de uma aluna nossa lá de Manaus, né? Então, dela que eu falei agora. O segundo caso. Pois é, cara, ela foi um caso muito legal, assim, né? Muito interessante. Ela começou a fazer um treino de alguém que era do Lunge Online, ela começou a copiar, eu falei, não, beleza, deixa que eu te ajudo, vambora. O que você precisa? É isso? Vamos fazer. E ela postou um antes e depois realmente muito interessante, assim, né? Perdeu muito peso, mudou muito a massa muscular, teve uma melhora significativa e tal. Mas por que essas coisas acontecem? Por que a gente tem esses resultados? Primeiro, porque a gente não acredita e a gente não aconselha os nossos clientes a fazerem um único tipo específico de treino. Só pode ser isso ou só pode ser aquilo. E por que a gente fala isso? Porque o contexto importa. Para cada pessoa, eu preciso entender qual é o contexto. Então vamos pegar o mito tradicional, né, a ideia tradicional, onde o cardio, teoricamente, gasta mais calorias e, como consequência, ele seria melhor para emagrecer. Essa é a crença popular. Talvez você acredite nisso também. A maior parte dos nossos programas de treinamento é baseado em força. Eu diria que uma boa parte dos programas é muito mais treinar força, não necessariamente dentro do ambiente de musculação. Você pode estar num ambiente ao ar livre, usando um kettlebell, usando barras, anilhas, halteres, não tem problema. Mas a gente usa a ideia de peso e força, né, dentro dos programas de treinamento. E quando eu falo isso, muita gente acha que a gente só quer prescrever força, mas não, depende. E por quê? Vamos dar o passo número 1, né, o conceito número 1. Não importa quanto exercício você faça, se você comer igual um boi.
Porque o drive principal para o emagrecimento é o déficit energético, ou seja, você precisa ter um déficit energético. E seria déficit energético? Ao longo do nosso dia, você ingere alimentos, sucos, come verduras, peixes, frutas, hambúrguer, pizza, tal. Tudo isso faz com que você tenha uma ingestão de calorias. Caloria é uma forma de energia que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E por outro lado, tudo que a gente faz gasta algum tipo de caloria. Até para eu estar aqui sentado com o Gui fazendo esse podcast, a gente está gastando mais do que se eu tivesse deitado na cama. Então o metabolismo basal é quanto você gastaria se você tivesse deitado numa cama o dia inteiro, e a gente sabe que todo mundo gasta mais do que o basal. Mas se eu faço exercício, eu gasto mais. Se eu tenho uma vida ativa, eu gasto mais e assim por diante. Então, déficit energético é quando você gasta mais calorias do que você consome. Só que se eu olhar para o exercício pensando só em calorias, só em quantas calorias eu vou gastar no exercício, muito provavelmente eu não vou ter todos os benefícios que o exercício poderia me dar. E aí que entra a grande confusão. Porque se eu for olhar só para caloria, eu vou escolher um exercício que gaste muitas calorias. Num determinado momento histórico, o cardio gasta bastante caloria, né? Atividades aeróbicas de longa duração gastam bastante caloria. Só que essa abordagem, ela falhou durante muito tempo, ela não dava resultado para muitas pessoas. Então as pessoas começaram a buscar novas abordagens. A segunda abordagem que surgiu foi treino intervalado, porque durante o treino, teoricamente, você faz altos esforços com recuperação, frequentemente os treinos são menores do que treinos contínuos, não obrigatoriamente, mas frequentemente eles são menores. Só que o gasto energético que você tem depois é um pouco maior. Nada super maior, como as pessoas imaginam, mas é um pouco maior. E aí, bom, se você gasta caloria depois do treino, então isso vai ser efetivo. E a literatura mostrou que essa diferença não era tão significativa assim do ponto de vista clínico, né? Então, se numa corrida, onde você gastou 600 calorias na corrida, você gasta 100 de consumo de oxigênio depois, no intervalado você gasta 400 calorias, mas você gasta 150 calorias no EPOC, né? Então, repara que talvez não seja tão relevante assim, é mais, mas do ponto de vista clínico não é tão relevante. Mais uma vez, né, abordagens não estão dando certo, então vamos pensar numa nova maneira. Treino de força não gasta tanta caloria, mas ele teoricamente faz com que você fique com a sua musculatura trabalhando muito tempo, e isso vai fazer você emagrecer mais. Cara, mais uma vez, não sei até que ponto essa é a melhor maneira, porque depende da pessoa, depende do sujeito. A nossa metodologia ela é baseada em alguns pilares. Dentro dos pilares que a gente trabalha, eu preciso considerar qual é o objetivo da pessoa, beleza? A gente está fazendo esse vídeo sobre emagrecimento, definição. A maior parte das pessoas que nos procura quer emagrecimento, definição. Mas eu preciso considerar também quais são as necessidades do meu cliente, quais são as preferências dele. Por exemplo, a pessoa pode gostar de HIIT, só que ela precisa fazer o treino de força, né? boa. Ela precisa fortalecer o corpo para não sentir dor. Pô, então, vamos lá. O Gui já pulou para as preferências, né? Preferências é isso. A minha escolha da modalidade, ela vai depender de alguns fatores. Por exemplo, eu entendi que eu preciso adicionar algum treino cardio no meu cliente. Por quê? Porque ele não está conseguindo controlar a ingesta energética. O tipo de cardio que eu vou colocar tem que ser baseado na preferência do meu cliente. Se ele prefere fazer uma corrida na praia, que no Rio de Janeiro a gente tem praia, em outras cidades tem parques. Se ele prefere fazer uma aula de spinning, ou se ele prefere simplesmente fazer algo rápido logo depois do treino dele, porque vai ser normalmente quando a gente bota cardio junto com o treino, a gente coloca depois, né? No final ou entre blocos. Mas tudo isso vai depender do contexto do cliente, porque no final das contas eu posso escrever o treino lindo, perfeito, mas se o cliente não fizer, ele não vai ter resultado. Só que tem um terceiro tópico, que seria o meu segundo, né, que são as necessidades, que frequentemente as pessoas esquecem. A maior parte das pessoas que nos procura são pessoas de mais de 30, 40 anos, são pessoas que querem mudar o seu corpo, mas geralmente elas chegam com uma dor no joelho, uma dor na coluna, e isso impacta significativamente o tipo de exercício e a forma que a gente vai prescrever o treino para essa pessoa. Então, é impossível eu prescrever um treino sem considerar qual é o objetivo do cliente, beleza, emagrecimento, definição, quais são as necessidades do meu cliente, se ele tem uma dor no joelho, se ele está com diabetes, se ele está com hipertensão, e quais são as preferências, né, coisas que ele gosta e que vai fazer mais sentido ele fazer. Então, esses são 3 pilares fundamentais para a gente. Vou dar um exemplo para vocês, então, de 3 mulheres. As 3 mulheres, né, são mulheres que talvez vocês conheçam. Débora Seco, Flávia Alessandra e Juliana Paz são clientes nossas há muitos anos, né? Eu já conheço elas há muito tempo, já treino elas há muito tempo. São 3 mulheres com mais de 40 anos, que têm filho, que têm uma vida atribulada tal, e que fazem treinos completamente diferentes, mas seguindo a nossa metodologia, que é baseada nesses 3 pilares. Então, enquanto a Débora é muito mais focada em treino de força, força tradicional, sobrecarga progressiva tal, a Flávia faz uma combinação entre força e cardio mais tradicional, dividido um pouco no treino, e a Juliana tem um treino onde a gente faz pouca força e um circuito resistido, como se fosse um HIIT resistido numa parte maior do treino. Então, repara, 3 mulheres com mesmas idades, mesmo objetivo,
perfis relativamente similares, embora, obviamente, os corpos sejam completamente diferentes, mas são 3 mulheres lindas, óbvio, mas fazem treinos completamente diferentes. Por quê? Porque a gente considera o objetivo, por mais que seja o mesmo, mas as necessidades, cara, a Juliana eu sempre tem que trabalhar a mobilidade de tornozelo, quadril, porque ela sente algumas dores na coluna, a Flávia, né, tem 2 herniazinhas no pescoço, então eu preciso administrar essas hérnias, né, Débora não tem nada importante que a gente precisa trabalhar, de vez em quando ela sente um detalhezinho ou outro no joelho, mas não tem nada importante, então eu preciso considerar as necessidades desses clientes, mas eu também preciso entender quais são as preferências. Se eu fizer um treino muito clássico, tradicional para a Juliana, ela não vai conseguir cumprir aquele treino no longo prazo, ela vai encher o saco logo. Então a nossa maneira de prescrever treino, ela é baseada no cliente, não baseada em um exercício específico. Isso daqui é o que vai resolver todos os seus problemas, não vai. Isso daqui é o que vai resolver todos os problemas de pessoas acima de 40 anos, não vai. Isso pode dar certo para um grupo de pessoas, mas não vai dar certo para todo mundo, porque no final das contas, a única coisa que funciona é aquilo que é sustentável. Isso significa que não existe o treino perfeito para você? Não existe. Para a maior parte das pessoas, o treino perfeito é que você treine um pouco do seu músculo. Quando a gente treina o nosso músculo, a gente tem liberação de miocinas, enzimas, substâncias que ajudam no processo como um todo. E fazer alguma quantidade de treinamento cardiorrespiratório. 1 para melhorar a função cardiorrespiratória, mais 2 para também gerar um aumento do gasto energético, que vai ser importante para a manutenção do peso perdido ao longo do tempo. Então olha como é, né? A gente precisa entender o contexto. Só que o quanto eu vou fazer de cada um depende do indivíduo, o quanto e o como. Gui, deixa a tua mensagem final aí, teu arroba pra galera te seguir, te conhecer, saber mais sobre você. Primeiro, né, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora Boa. no canal e deixe seu like, porque isso aí vai ajudar a gente, porque agora, a partir de agora, a gente vai postar com cada vez mais frequência e postar conteúdos de muita qualidade. E o recado que eu quero deixar aqui é que para você não desistir do seu corpo, né, porque a gente vê muitas mulheres aí que deixa passar o tempo, né? Chega ali nos seus 50 anos, acho que tem um metabolismo lento, acho que não já vai conseguir, não consegue mais transformar o corpo, mas te falar que é possível, a gente não só falou que é possível, como a gente trouxe provas aqui, a gente tem várias outras provas que a gente vai deixar aqui algum campo aqui para vocês também conhecerem um pouco mais aí sobre os nossos desafios, tanto no Lunge Online, tanto de provas que a gente tem para provar para vocês que é possível vocês terem resultados desde que vocês sigam aí a metodologia correta, a metodologia progressiva, e não só apenas isso. Regule seu sono, né? Planeje sua alimentação. A gente vai falar bastante aí sobre alimentação também aí. E se inscreve no canal, porque a gente vai trazer vários outros convidados aí maravilhosos aí para falar com vocês. Boa, Gui, fala o teu arroba. Arroba o Guilherme Braz. Boa, você me encontra no arroba Rafa Lund, no Instagram, Facebook, enfim, todas as redes sociais, arroba Rafa Lund. E eu tô sempre aqui, né, fazendo conteúdos para você, para ajudar você a entender um pouco mais, de forma baseada em evidência, como melhorar o seu corpo, desenvolver sua saúde, melhorar sua saúde mental, reduzir dores, enfim, tudo relacionado ao treinamento, com o que a gente faz há quase 20 anos, né, atendendo pessoas reais aqui no nosso estúdio, que fica logo aqui em cima, beleza? Bom, é isso. Valeu, Gui. Obrigado. Valeu.